último capítulo da novela Contigo Sim, tudo começa logo depois de um plano arquitetado pela Samantha e o Félix lá atrás, e bem lá na frente agora o Félix pega o filho da Ângela, sequestra ele e ali ele fica chantageando pelo telefone até que nesse exato momento a Ângela consegue achar o paradeiro de seu filho, e ao chegar lá o Félix continua a chantagear ela até que em algum momento o Leonardo chega e vai lá até ela. O Félix percebe que ele chegou e fica com a criança pendurada, prestes a jogar ela lá embaixo. A Ângela pula em cima da criança, puxa a criança e joga o Félix lá embaixo, que cai todo estatalado, e ela infelizmente cai também, bate com a cabeça no chão e fica desacordada. O Leonardo, por sua vez, fica desesperado, fica chamando por ela a todo tempo, só que a Ângela não responde exatamente nada. Então logo ele pede ajuda, a ambulância chega e leva ela, e ao chegar no hospital o Leonardo ainda está ali tentando conversar com ela e ela não se acorda. Então o Félix, por sua vez, está todo quebrado em cima da cama ali, e o final do Félix já antecipo para vocês que será na cadeia. Já a Ângela, nesse exato momento, quando está conversando com o Leonardo, ela abre o olho, ele fica muito feliz ao ver que ela se acordou, só que infelizmente nesse exato momento aí é quando o Leonardo fica feliz ao ver que ela acordou e pergunta se ela está bem, e é quando ela perde a memória, olha para o Leonardo e pergunta quem é ele. O Leonardo, por sua vez, fica dizendo que sou eu, o Leonardo, só que a Ângela, meio desorientada e com a memória perdida nesse momento aí, ela olha para ele e pergunta onde que está o esposo dela. O Leonardo, por sua vez, fica muito arrasado logo depois que isso acontece, porque é ele que está em um relacionamento com ela. Então ele pergunta a ela como se chama o esposo dela. Então, infelizmente, ele recebe a notícia quando ela diz que o esposo dela se chama Álvaro. O Leonardo, então, ele sai da sala e a mãe da Ângela se aproxima e pergunta como que a filha está, e o Leonardo diz a ela, meio triste, que a Ângela acaba de despertar e todos ficam ali felizes. A Adela fica ali, olha, toda feliz, abraça o Leonardo, só que ela percebe que o Leonardo está muito frio, olha para ele e pergunta o que foi que aconteceu e se ele está bem. O Leonardo então revela que ela está com um dano cerebral e que ela perdeu parte da memória. A Adela fica ali arrasada e diz que isso não pode ser, e nesse exato momento aí é quando o Álvaro chega. O Leonardo olha para ele e então ele revela para todos ali que a Ângela segue acreditando que ainda está casada com o Álvaro. A Adela então olha para o Álvaro revoltada e diz que isso não pode ser, e o Álvaro, por sua vez, sem saber o que está acontecendo ali, ele só fica zoiudo sem entender nada. A Samantha está olhando para a foto da Ângela e diz a ela que pode garantir que desse hospital a Ângela não sairá viva. A cena volta lá para o Álvaro, que tenta entrar na sala onde a Ângela está, e o Leonardo não quer deixar, mas o Álvaro diz que ela precisa dele e ele tem que ir lá ver ela. O Álvaro continua dizendo que para a Ângela, ele ainda continua sendo o esposo dela. Leonardo não concorda com nada disso e ele continua dizendo que só ele, o Álvaro, pode ajudar ela, e tenta até ir até lá, só que o Leonardo bota a mãozona ali e barra ele novamente, dizendo que ele não vai. A mãe da Ângela se aproxima e tenta ver se consegue parar aquela briga ali e diz que o Álvaro tem toda a razão, porque a filha dela não está lembrando mais de ninguém e só dele. E ela continua dizendo que o único que pode entrar lá e conversar com a Ângela, infelizmente, é ele, o Álvaro. O Álvaro fica calado e a Adela olha para ele e pede a ele que, por favor, que se alguma vez na vida ele de fato amou a filha dela, que ele vá até lá e ajude ela a se recordar de tudo. O Álvaro então dá um tequinho no bebê e vai até lá. Ao entrar na sala, quando a Ângela vê ele, já se anima, chama ele de meu amor e diz que é muito bom que ele está ali. Então o Álvaro abre um sorriso, até mesmo um pouco assustado, se aproxima, chama ela de amor e diz que é muito bom que ela esteja bem. Álvaro logo depois pergunta se ela está se recordando de alguma coisa
e ela diz que sim, que ele tem que ir lá na cidade do México e que também a avó dela e sua mãe morreu. Depois ela fala que tá tudo muito confuso para ela. O Álvaro então chama ela de amor e diz que tem algo que ela precisa muito saber, então a Ângela pergunta a ele o que foi que aconteceu. Álvaro fica calado e depois abre um sorriso para ela e ela, meio desconfiada, pergunta se ele está bem e ele responde a ela que sim, que está muito bem e está muito contente porque ela está bem. A Ângela diz que fica muito feliz porque ele está bem e que ama ele demais e está muito feliz por ele estar ali. O Álvaro diz a ela que também ama muito ela e que ela é muito importante para ele, só que na verdade as coisas não é como ela está achando que é. Ângela fica sorridente sem nem imaginar o que de fato está acontecendo e o Álvaro diz a ela que eles têm que conversar e ir levando essa situação pouco a pouco. O Álvaro, depois tentando entrar na mente dela ali, ele diz que acredita que eles têm que voltar lá no mar e viajar muito pelo mundo. A Ângela pergunta se é agora e ele responde que sim e que ele prepara tudo e que eles podem ir em algumas horas. Ângela fica muito feliz e ele chama ela de amor e pergunta se ela quer que eles voltem logo para casa. Ângela só faz sorrir de muita alegria e ele pergunta o que ela quer dizer e se eles podem ir ou não. A Ângela responde a ele que sim, que é claro que sim e que vamos. Então é aí quando ele não dá um tequinho na boca dela e sim em seu rosto, depois coloca o rosto do lado dela e fica muito pensativo. Já com a Samantha, como eu disse a vocês, ela vai fazer alguma coisa para tentar tirar a vida da Ângela e nesse momento o guarda está dizendo ao Dário que perdeu todas as imagens das câmeras e que não sabe o que foi que aconteceu. O Dário diz a ele que aonde a Ângela está, ele quer vigilância o tempo todo e o guarda responde a ele que sim, senhor. Só que uma coisa que o Dário não sabe é que esse guarda-véio aí já está comprado pela Samantha. Quando o Dário sai, então a Samantha assobia, chama ele e quando ele chega até ela, ele diz: pronto, chefe, a partir de agora eu cuido do Dário e da segurança. A Samantha diz obrigado e dá um dinheirinho a ele. Samantha depois vai pra frente dela, tira a máscara, mostra o rosto de Frankenstein que ela tá e pergunta se agora ela se recorda que foi ela quem arruinou a sua vida. A Ângela, por sua vez, não sabe nem o que responder, então a Samantha pega sua bolsinha, tira um bisturi e vai dizendo ali a Ângela que ela arruinou a sua vida, que estragou o seu rosto e que a partir de agora ela vai devolver esse favor a ela. A Ângela aos poucos vai tirando o pano que a Samantha amarrou ela, então a Samantha se aproxima e tira a mordaça que está na boca da Ângela. Ângela responde a Samantha dizendo a ela que não sabe o que fez, mas que pede desculpas a ela se fez alguma coisa contra ela, mas que na verdade ela não sabe nada o que foi que aconteceu. Samantha fica revoltada e a Ângela diz que se puder ela ajuda ela no que for. A Samantha grita com ela e pergunta: você vai me ajudar? Você é a pessoa que eu mais odeio na minha vida. A Ângela fica toda perdida e a Frankenstein responde para ela que por conta dela, da Ângela, ela perdeu o amor do Álvaro, perdeu o carinho de sua mãe e o respeito de seu pai. Samantha vai se aproximando da Ângela e diz que vai fazer ela recordar de tudo o que aconteceu contra ela e diz que vai agora rasgar o rosto dela e vai se aproximando com esse bisturi até que a Ângela consegue se soltar, taca lá a mão na mão da Samantha que o bisturi cai lá na frente e a Ângela começa a se soltar, mas a Samantha é muito rápida, pega o bisturi de volta, vai até a Ângela e diz que vai acabar com ela, até que o Leonardo chega nesse exato momento, derruba praticamente a porta e consegue tirar a Samantha de perto da Ângela, só que a Samantha consegue ainda passar o bisturi no Leonardo, que fica um pouco ferido, mas a polícia chega nesse momento, aponta a arma para Samantha e diz que ela pare nesse exato momento e que agora ela está presa. A Samantha, logo depois de receber ordem de prisão, ela olha para a Ângela e começa a gritar com ela, dizendo que lhe odeia e por conta dela, tudo na vida dela foi arruinado e que ela é culpada de tudo e fica gritando ali várias vezes que lhe odeia e o policial diz que ele pode levá-la. O Leonardo agora com a mão ali onde ele levou o corte, o policial tenta lhe acalmar e a Ângela diz que não pressione ali e que tenha calma que vai tentar ajudar, só que é aí uma das cenas mais bonitas que
que acontece é que a Ângela, ao chegar perto dele, ele pergunta a ela se ela está bem e se nada a Samantha fez contra ela, e é quando a Ângela fica hipnotizada olhando para o Leonardo e começa a se lembrar de tudo, e que inclusive ela lembra da vez logo lá no início da novela, quando o Leonardo livrou ela do ladrão. Quando ela volta à tona, olha para Leonardo e chama ele de meu amor. Leonardo começa a ficar feliz e pergunta se então agora ela está se recordando. A resposta dela é dizer a ele que lhe ama e lhe dá um tequinho, e o Álvaro fica ali, olha, só olhando bem pensativo, e agora ele sabe o que perdeu. O Leonardo olha para o Álvaro e o Álvaro acena para o Leonardo como quem diz assim: meu irmão, aproveite tudo. Depois ele sai e deixa o casal ali no romance. O Álvaro, em outra cena, ele agradece muito a Deus por ter trazido a Ângela de volta e pede a ele que cuide dela e que ela seja muito feliz. Ângela, nesse exato momento, agora está arrumando suas coisas para ir embora daquele hospital, e a mãe dela se aproxima e agradece a Deus por ela estar de pé. Ângela fica zoiuda e a mãe diz que quando viu ela deitada ali naquela cama, ela ficou muito assustada. Ângela diz que Deus é muito grande e que Ele nunca vai nos abandonar. Então é aí, nesse momento, que entra uma enfermeira, entrega uma maleta a Ângela e diz que mandaram entregar isso a ela. A Ângela fica perdida, pergunta o que é isso e, sorridente, ela diz que está muito pesada. Depois ela pega uma carta e abre sem entender o que significa aquilo. Quando a Ângela abre o envelope, então é uma carta de despedida do Álvaro. Nesse momento, quando ela vai ler a carta, fica passando duas cenas, ela lendo a carta e o Álvaro indo embora. Então vocês vão entender o que diz na carta. Na carta diz o seguinte: Ângela, te escrevo para te expressar algo que não me atrevo a fazer isso pessoalmente, porque sei que depois de ter você frente a mim, sei que vou tentar algum truque desesperador para poder lhe ter novamente, mas que agora eu não posso fazer isso porque não quero te machucar, e que agora em diante vou cumprir a minha promessa de te deixar ir com o Leonardo e não quero mais ficar entre vocês dois, e que mais que me doa, eu tenho que reconhecer isso, que o Leonardo será um melhor pai para o Josué, e quem sabe, Ângela, algum dia eu volte, mas que isso não será para atrapalhar você em seu caminho, e sim para poder abraçar o meu filho. Ângela, eu tentei mudar, eu juro, para poder lhe merecer, mas que eu não consegui, e que você, Ângela, merece ser feliz, e que por fim entendi que o maior amor que eu posso demonstrar por você é seguindo em frente, e que desejo a você, Ângela, que seja muito feliz e que você use esse dinheiro para construir sua clínica, realizar o seu sonho e de todo o seu povo. Mesmo que você não acredite, eu sempre te amei. Assinado Álvaro. Ângela, logo depois de ter lido a carta, coloca de lado, abre a maleta e fica em choque ao ver muito dinheiro. A mãe da Ângela se levanta e pergunta à filha o que foi que aconteceu. Então a Ângela revela que o Álvaro foi embora. Já com a Samantha agora de frente ao juiz, é quando ela vai tomar na tarraqueta, porque aí quando ele vai dar a sentença a ela. Ao se sentar de frente ao juiz, ele diz a ela que agora mesmo ela tire essa máscara. Ele fica olhando seriamente para ela e depois ele diz que o tribunal agora está pronto para dar o julgamento que ela merece. Então ele começa a ler e diz pelos crimes e associação criminosa tendo ela orquestrado, e por ela ter levado o filho da Ângela, o Josué, e que também a tentativa de ter matado a Ângela e ocultado um criminoso. O tribunal condena Samantha Viega a 37 anos de prisão. Samantha fica desesperada ao saber que a partir de agora ela vai ter que cumprir 37 anos de prisão. Ela se desespera e solta o grito para cima dizendo que isso não pode ser. A Mirtha, por sua vez, ela vai terminar também presa na cadeia. Já o Félix também na cadeia, só que em algum momento ele vai ser morto ali dentro mesmo. A Samantha, agora presa e sem nem mais o que fazer, ela recebe uma visita e a guarda diz a ela que ela tem apenas 5 minutos com a visita dela, e é nesse momento quando a Samantha vai se surpreender. Repara só o que vai acontecer.
A Samantha bota o cabeção dela ali e pergunta quem é você e por que você quer me ver. A Samantha fica surpreendida quando ele se levanta, vira para ela e se apresenta: sou eu, minha filha. Samantha fica desesperado e diz que não está acreditando porque ele está morto, porque foi ela mesma quem enterrou ele. Ele pede para que ela venha, se aproxime, manda ela se sentar e diz a ela que a vida dá a gente muitas lições. Ele continua dizendo que ela, a Samantha, precisava aprender muitas das coisas para ela aprender a valorizar. Ele então revela para ela que ele fingiu a morte dele para que ela aprendesse com os erros dela. Ele ainda diz que o Leonardo foi quem ajudou ele a fingir isso aí, e a Samantha diz que não pode acreditar porque na verdade ele estava morto, porque ela mesma viu isso. Ele responde a ela que de fato ele estava morto em vida porque ele não estava conseguindo encontrar uma forma que ela conseguisse seguir certinho o caminho dela. Samantha diz que cometeu muitos erros terríveis e que ele não teve nada a ver, ele não foi o culpado. O Geraldo diz a ela que ela não sabe o quanto que ele ficou mal ao descobrir que ela estava ali naquele lugar terrível. Ela fica muito amargurada e o Geraldo diz a ela que ele tinha muita esperança que ela não acabasse assim. A Samantha diz que falou muitas bobagens, muitas besteiras contra ele e que ele é um pai que não merecia que ela fizesse tudo o que ela fez contra ele e pede a ele que, por favor, que ele perdoe ela. Ele então diz a ela que não precisa ela pedir perdão, mas que na verdade ela tem que perdoar a ele. Ele ainda fala que se equivocou muito ao não saber educar ela. Ela fica chorando, ele diz que ele deveria ter colocado muitos limites nela, como a própria mãe dela pediu várias vezes que ele fizesse isso. A Samantha, aparentemente, ela se arrepende de todos os erros que ela cometeu, pelo menos com o pai, né? E ela começa a pedir a ele várias vezes que, por favor, que ele perdoe ela. E ele fala que sim, que é claro que ele perdoa ela. Ele depois fala que está ali só para ela, se levanta e abraça a filha, dizendo que ele ama. Ela abraça ele e pede para que nunca ele deixe ela sozinha, e ele fala que nunca ela vai estar sozinha, porque sempre ele estará ali ao lado dela. O Geraldo depois diz a ela que vai fazer o que for preciso, se for dar até a vida dele, para que ela saia dali de dentro daquele lugar. E quando esse dia chegar, eles vão estar ali fora esperando por ela. Ela começa a sorrir, mas muito amargurada, e ele diz que ficará ali fora quando esse dia chegar, esperando ansiosos para que eles vá embora. Logo em seguida, ele se despede dela dizendo que ele ama. Por sua vez, a Samantha fica muito feliz e a todo tempo, ao se despedir do pai, ela fica dizendo que graças a Deus que ele está vivo. A dela que terá um fim feliz ao lado do Geraldo. Agora eles estão conversando e o Geraldo diz a ela que precisa dizer uma coisa a ela, e ela fica apreensiva e pergunta o que está acontecendo e pede para que ele fale. Ele fica calado e ela pergunta se está tudo bem. Ele diz que por mais que ele queira terminar a vida dele ao lado dela, ele tem também que ficar ao lado de sua filha, porque tudo que ele sente é que tem que estar ao lado dela, porque ela está nesse momento precisando muito dele. Ela fica emocionada e ele pede a ela que ela lhe perdoe. Só que a dela diz a ele que não, que ela vai sim ficar ao lado dele, que ele tem toda a razão de ficar ao lado da filha dele, porque ela precisa dele. Ela então se declara para o Geraldo e diz só que agora ele não está sozinho, porque sempre ela estará ao lado dele. Geraldo fica muito feliz, agradece a ela e comemora esse grande amor. Já com Dário também ele terá um final feliz, porque ele vai terminar com a irmã do Álvaro, a Clara, e nesse momento ela liga para ele, ela está no hospital ali, só que ela vai fazer uma surpresa para ele. O telefone toca, ele atende e pergunta se está tudo bem. Ela responde que sim, que está tudo bem. Então ela entra e fala que está tudo bem sim com ela e que ela queria ter certeza que ia poder encontrar ele. Então ele olha para trás ao ouvir a voz dela e fica emocionado ao ver seu amor bem ali na sua frente. O Dário se levanta, vai até a ela, dá um supapo nela com um abraço muito forte, depois pede perdão por ele ter feito isso, porque ele foi levado pelas emoções. Depois pergunta o que ele está fazendo ali e pergunta quando foi que ela voltou, porque o Álvaro não disse nada a ele.
A Clara responde para ele que ela não disse a ninguém que viria, porque em primeiro lugar ela queria ver logo ele. Ele fica muito feliz, pergunta como que ela está e se tudo ocorreu bem, e ela responde que sim, que tudo bem. A Clara ainda diz a ele que conseguiu um emprego como assistente de ilustrador. Dário fica muito feliz com ela e ela depois fala para ele que ela tá de férias e que assim ela resolveu viajar até ali ao México. Dário fica todo perdido sem saber o que fazer nesse momento, então a Clara toma uma atitude e solta o tequinho para cima do Dário. Ela depois diz que não pode viver sem ele e ele pergunta se ela tem certeza disso e ela diz que sim, porque ela não para de pensar neles dois. Dário diz que ama ela e que sempre vai lhe amar. Então é aí nesse momento quando ele toma a decisão e dá um tequinho nela e finaliza aí mais um casal que terá um final feliz nessa novela. Já com o Álvaro, ele agora está em outro país e dessa vez ele está em uma indústria farmacêutica e ele está preparado para conquistar outra mulher, como ele fez com a Samantha, e ela é milionária e ele no engraxate ali, ele diz que vai refazer a sua fortuna, mas que dessa vez ele vai fazer de tudo para que não coloque nenhum tipo de trama no meio. O engraxate diz ele que fica muito feliz e que deseja a ele felicidade porque dá muito gosto de ver uma pessoa lá embaixo querer ficar lá em cima com o seu próprio trabalho. Depois ele diz ao Álvaro que muitos estão querendo as ações dessa empresa farmacêutica e o Álvaro diz que sim, que isso nunca vai faltar. Depois é quando ele diz que cá entre nós, os donos de lá têm uma filha que é muito linda. Só que o Álvaro já sabe disso, então ele tira onda de doido e diz: é verdade, não me digas, e pede para que ele conte mais. Ele depois que conta tudo sobre essa moça, ele diz que ela é muito jovem, muito bonita e chove vários pretendentes. O Álvaro com a cara sem vergonha olha para o prédio e diz que pode imaginar. Ele depois diz ao Álvaro que sorte seria dele se ele se casasse com uma mulher dessa, ele ia se tornar um milionário. Álvaro continua com a cara sem vergonha, olha para o prédio e como profissional ele diz que sim, que ele não diga isso para ele. Então a questão do Álvaro é que ele vai se resumir ao que ele sempre foi e ele vai sempre continuar tentando enriquecer e que seja da forma que ele achar que ele tem que fazer. Então esse é o fim do Álvaro, continuar o que ele sempre foi no decorrer dessa novela. Já com a Ângela, ela está agora lá na sua cidade e ela consegue, por sua vez, realizar todos os seus sonhos, e ela falando ali naquele palco, ela está apresentando o novo hospital, que é uma fundação Josué Gutierrez. Então ela diz que sozinha ela não conseguiria isso, depois de ela ter passado por tantos problemas, traições e complicações na sua vida, mas com a ajuda dos amigos ela conseguiu e apresenta ali o novo hospital da cidade. E agora sim é que vem o melhor, que é o final da Ângela com o Leonardo. Agora na igreja, já se preparando para o seu casamento, de frente ao padre, o padre diz a eles dois que ele, o Leonardo e a Ângela são uma bênção para o seu povo e que agora vão se unir e que ela será uma bênção para ele da mesma forma que ele será uma bênção para ela. O padre então diz a eles que eles confirmaram seus votos diante de Deus, o nosso Senhor, e não havendo nenhum impedimento nem ninguém contra esse casamento, ele pode declarar eles dois marido e mulher. O padre ainda diz que a partir de hoje se inicia essa nova história cheia de felicidade para essa nova família. O padre, todo feliz, olha para o Leonardo e diz que agora sim ele pode beijar a noiva. Então é aí quando finaliza essa grande novela que, como eu sempre digo, para muitos não gostaram e não vão gostar dessa novela, mas que para muitos será um amor e muito linda. E na sua opinião, deixe aí o seu comentário, o que você achou dessa belíssima novela, porque no próximo vídeo iremos comentar o que você achou. Agradecemos a cada um de vocês e assim que terminar essa novela, não esqueça, vamos continuar na próxima para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.